Irmãos, vamos meditar, vamos estudar hoje a parábola do tesouro e da pérola. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. Capítulo 13, versículo 44. Nós estamos numa série de mensagens, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Nós já tivemos, hoje é a sexta mensagem. Hoje não tem PIB Kids, né? Não esqueci. Hoje não tem. Nós então estudamos a parábola do semeador, foi a primeira. A parábola do pai que tinha 2 filhos, a alegria de Deus. A terceira foi a parábola do pai que tinha 2 filhos, a segunda parte, 3 modos de viver. Aí depois o Eduardo pregou a parábola do bom samaritano. Semana passada nós vimos a parábola do joio no meio do trigo. E hoje nós vamos estudar então a parábola do tesouro e a parábola da pérola. Todos acharam aí Mateus capítulo 13, versículo 44? Amém? Trouxe 2 já. Muito bem. Então vamos ler o texto então. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, neste momento nós queremos pedir a Tua graça, queremos uma bênção especial neste momento, para que o Senhor use a minha vida e fale ao coração do Teu povo. Apesar de mim, apesar das minhas falhas e debilidades, eu peço que o Senhor use a minha vida. Tenha compaixão das nossas vidas, tenha compaixão da minha vida. E abençoe o Teu povo, dá-lhes ouvido para ouvir, coração para receber a Tua palavra e entendimento, para que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Parábola do tesouro e da pérola. Só fazendo um review, uma revisão da semana passada, nós meditamos sobre a parábola do joio, e aí nós vimos que, do joio no meio do trigo, e nós vimos que o reino de Deus é aquele reino do já e ainda não, né? Nós falamos bastante sobre isso. Irmãos, inclusive na Bíblia que eu tenho de estudo, a Bíblia de estudo NAA, aquela grandona que foi lançada agora há pouco, muito boa a Bíblia de estudo. Ela traz isso como tema central. Quando ela fala do reino de Deus, ela começa exatamente com essas palavras. Então, realmente os teólogos usam essa expressão, o já e ainda não. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós já podemos desfrutar das bênçãos do reino. Mas ainda não temos essa bênção, nós ainda não temos a plenitude, ainda não temos essa bênção por completo. Ainda o mal está presente, o joio ainda está presente nesta existência, nesta vida aqui, nesse período de tempo que nós estamos vivendo. Mas um dia Deus aniquilará todo o mal e vai colocar os pingos nos is. E Jesus ensinou isso através então da parábola lá do joio. E é interessante que Jesus usava, o que é uma parábola, né, irmãos? Parábola é uma comparação, né? Jesus utilizava coisas do dia a dia das pessoas da época para ensinar verdades. É interessante porque Aristóteles, né, usava altas teorias, altas filosofias, os gregos, os filósofos gregos, né, usavam todo um aparato retórico, dialético para ensinar. E aí Jesus quebra esse paradigma, Jesus vem e começa a contar parábolas. Começa a pegar situações do dia a dia das pessoas
para ensinar verdades do reino. Muito interessante isso. Então, aí hoje então vamos agora então para a nossa parábola, parábola do tesouro e da pérola. Para começar, eu queria fazer algumas reflexões com vocês. Algumas perguntas. Primeira delas, qual é o teu tesouro? Qual é o teu tesouro na tua vida? O que há de mais precioso na tua vida? São coisas materiais? É o carro que você comprou? É a casa que você conseguiu construir? É a empresa, é o empreendimento? É as posses? Ou são coisas imateriais? Família? Não, meu bem mais precioso é a família. Amigos? Sonhos? Projetos? Não, eu tenho um sonho, consegui realizar. É esse o teu bem mais precioso? O seu conhecimento? Não, eu sou inteligente, sou bonzão. É esse o teu tesouro? Ou os teus dons? Qual é o teu tesouro? Qual é a tua maior felicidade na vida? Quais coisas que você pode dizer, isso é um tesouro na minha vida? Isso aqui é um tesouro que eu tenho, que eu conquistei. Dentre essas coisas, dentre esses tesouros, essas pérolas que você tem na sua vida, Deus está no meio disso. Deus está entre esses tesouros. O reino de Deus se manifesta naquilo que você vive, nos tesouros que você tem. Você pode dizer que as coisas de Deus são tesouros na tua vida? Essa é a reflexão que nós vamos fazer hoje. E vamos nos aprofundar nesses questionamentos através da parábola em questão. Vamos ao contexto. Irmãos, lembra o seguinte, Mateus ali capítulo 13, nós vemos uma parte do ensinamento de Jesus. Mateus dividiu em 5 partes os ensinamentos de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus. Ele começa lá no capítulo 5 com o Sermão do Monte, né, e aí vem a ética do reino. Aí depois no capítulo 10 ele chama os discípulos e envia os discípulos, aí ele dá um ensinamento ali de discipulado e missão, capítulo 10. E agora aqui é uma terceira parte, são as parábolas do reino. Jesus começa a ensinar mediante parábolas. É interessante que Jesus já havia revelado o seu poder, já tinha feito milagres, curas, expulsado demônios, então ele demonstrou o seu poder. Jesus já estava, a sua fama já era nítida, a sua divindade, não havia dúvidas quanto a isso, porque ele já tinha feito sinais para provar que ele era Deus. Jesus, homem, Deus. Deus, homem. Jesus é isso. É Deus, homem, homem, Deus. E aí agora ele começa a se aprofundar sobre o reino de Deus. Irmãos, isso é muito interessante, assim, essa questão de Jesus fazer os milagres. Isso é um princípio espiritual muito importante, eu já falei aqui e torno sempre a falar, que nós precisamos sempre ver primeiro a glória de Deus. A gente precisa perceber, ter uma experiência com Deus onde a gente perceba a glória de Deus, o poder de Deus. E aí depois a gente vai para os ensinamentos. Não foi assim lá com Israel no deserto? Com Abraão, com Moisés, Deus não aparece, manifesta a sua glória e depois dá uma missão para eles? No deserto, Deus deu a lei primeiro ou fez o êxodo lá, abriu o mar vermelho? Ele abre o mar vermelho. Ele faz milagres, sinais, maravilhas. Aí leva o povo para o deserto. Aí lá no deserto que ele manifesta a sua lei. E agora Jesus aqui não é diferente. Ele faz os seus milagres, ele mostra a sua glória, o seu poder e depois ensina. Então isso é um princípio para nós. Eu sei que não é o tema da mensagem. Mas isso é um princípio para nós hoje. Antes de pensar em obedecer a Deus, em fazer as coisas, eu tenho que primeiro ver a glória de Deus. Porque senão eu posso ser somente um legalista. Eu posso só obedecer por causa que eu acho que é o melhor. Está vendo como até às vezes quando a gente obedece a Deus, a gente pode ter um coração errado em obedecer a Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Enfim, não sei porque que eu me aprofundei tanto nisso, desculpa. Mas é um princípio espiritual importante que eu não me canso de falar. Então, aí nós temos agora a parábola da pérola e do tesouro escondido. Diante de uma multidão, lá no início, capítulo 13, Jesus está diante de uma multidão, ele está dentro de um barco, ele entra no barco.
Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. Capítulo 13, início. Aí ele começa a proferir uma série de parábolas. Ele ensina a parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro, da pérola, da rede. Mas tem algo que nos chama a atenção no versículo 36. No versículo 36, diz o texto: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio. Jesus dá uma aula particular agora para os discípulos. Jesus tem um bônus do seu curso, do seu discipulado. E aí ele tem uma aula extra, ele chama os seus discípulos e ele explica a parábola do joio e adiciona mais 3 parábolas. Que foi a que nós lemos, a do tesouro. Ele explica do joio, fala a parábola do tesouro escondido, fala a parábola da pérola e fala a parábola da rede, que nós não vamos ver hoje. Mas é interessante, Jesus, somente aos discípulos, ele chama os discípulos e somente para os discípulos ele explica mais, ele dá mais detalhes. E aí qual é o contexto, né, da parábola do tesouro e da pérola? Jesus vai utilizar uma linguagem do business da época, os negócios, empreendimentos, grana, para falar do valor do reino de Deus. Ele diz que um homem está em um campo, aí olha só, provavelmente esse homem estava trabalhando, né, ou alguma outra coisa. O texto não nos dá detalhes, né, ele só diz: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou. Só fala isso, né, é bem curta essa parábola. Então, provavelmente, esse homem estava lavrando, trabalhando nesse campo para alguém, nós não sabemos ao certo, mas aí ele está lá lavrando de repente a terra e daqui a pouco ele acha um tesouro nesse campo. E aí vocês podem pensar assim: mas que isso? Como é que loucura é essa, enterrar dinheiro? Né? E louco não tem dinheiro? Mas é que na época não havia bolsa de valores, não havia banco, né? Não havia ações, mercados futuros, não existia previdência privada, não existia na época. As pessoas guardavam dinheiro, enterravam dinheiro ou guardavam às vezes embaixo da cama. Aqui no Rio Grande do Sul tem enterro de dinheiro, né? Às vezes fala, lá não sei onde tem enterro de dinheiro. No Rio Grande do Sul teve muitas guerras e tal. Então naquela época, por causa das guerras, Israel sempre está em guerra. Aquela região lá, né, sempre esteve permeada por guerras ao longo da história. Então isso era comum na época, enterrar o dinheiro para proteger das guerras, dos inimigos. Né? A poupança da época era enterrar num campo. E geralmente eles faziam isso num campo. Tem outra passagem lá em Mateus 24 que Jesus fala de novo nisso, né? Ele fala da pessoa que recebeu talentos. Talentos são 34 quilos de ouro. Então, pessoa que recebeu 34 quilos de ouro, que na época era uma fortuna, e aí Jesus fala, né, um multiplicou os talentos e outro enterrou o talento. Lembra lá em Mateus 24? Então, é mais um respaldo bíblico para isso. Então, hoje não existe isso, né? Hoje, até, não sei, eu acho que não existe. Deve ter algum firu velho campeiro aí que enterre dinheiro, mas hoje não é tão comum. E aí esse homem da parábola que Jesus fala, ele acha o tesouro, enterra de novo, fica frio, não fala nada, né? Ficou de boa. E aí ele sai, vende tudo que tem, liquida a posição dele nas ações, na bolsa de valores, vende tudo, né? Ele vende tudo. Aí ele volta lá, conversa com o dono do campo e compra o campo. Tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, olha só, esqueci de mencionar a alegria, ele ficou feliz porque achou o tesouro, deixou guardado, moqueado. E aí ele foi, vendeu tudo que tinha, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Talvez surja um impasse aqui, uma tensão nessa parábola. Por quê? Será que esse homem não deveria entregar o tesouro para o dono? Não era dele esse tesouro. Mas preste atenção, John MacArthur fala um negócio.
Ele diz o seguinte, que segundo a lei rabínica judaica, quem achava tesouros na época, independente do campo que essa pessoa estivesse, o tesouro era da própria pessoa, era de quem achou, e não do dono do campo. Então, talvez o contexto fosse esse, por isso que não causa espanto para os judeus quando Jesus conta isso, tipo, Jesus está usando uma malandragem para falar do reino. Embora que nós vamos ver que pode até haver esse impasse, mas nós vamos ver o ponto principal. Olha o segundo ponto, o tesouro também não era o dono do campo, não era o dono do campo. Se ele soubesse que o tesouro estava lá, né? Então provavelmente era de outra pessoa esse tesouro. E terceiro ponto, o cara da parábola, que o homem que achou, ele não roubou, ele deu um jeito, ele enterrou e deu um jeito de comprar, ele vendeu tudo que tinha. Não, eu achei o tesouro, deu jeito, eu vou vender tudo que eu tenho, meu carro, minha casa, vou fazer um empréstimo. Não, na época não tinha empréstimo. O Eduardo não teria emprego na época lá. Mas, irmãos, o que Jesus quer destacar? Independente, claro, a gente não pode ter uma certeza absoluta sobre esse contexto, mas independente disso, o que Jesus quer destacar com essa parábola é a intenção do homem que fez de tudo para adquirir o tesouro, para tomar posse do tesouro. Ele encontrou algo tão valioso que vendeu tudo para conquistar esse tesouro. Ele estava tão feliz que estava disposto a fazer qualquer coisa para obter esse tesouro. Olha só, tem uma história interessante que é parecida com essa parábola. Todos aqui já ouviram falar do Steve Jobs. Steve Jobs é um dos responsáveis por nós termos os nossos celulares hoje nas mãos, né, e computadores e essa tecnologia toda. Steve Jobs, ele, na época, logo que, acho que parece que na década de 70 lá, naquela época, não me lembro o ano ao certo, mas o Steve Jobs já estava nesse ramo das tecnologias e ele fez um contrato com a Xerox. Você sabe, hoje a gente fala, né, tirar um Xerox, mas Xerox é o nome da empresa, né, que começou com esse negócio das cópias. E aí o Steve Jobs fez uma parceria com a Xerox. E nessa parceria que o Steve Jobs fez com a Xerox, ele pediu para ir lá na empresa e olhar como eram os processos da empresa. O Steve Jobs, ele era muito detalhista, né? E ao mesmo tempo ele sabia simplificar processos. Tanto que ele fala assim, ó, a simplicidade é a máxima sofisticação. Pirado isso, parece até bíblico. E aí o Steve Jobs, ele diz, não, eu quero ver os processos de vocês na Xerox. E o pessoal da Xerox aceitou, beleza, vai lá. Aí ele fez um intercâmbio lá na empresa. E apresentaram várias coisas para o Steve Jobs lá na empresa. E uma das coisas que apresentaram para ele foi uma interface gráfica própria da empresa. A Xerox, com os seus desenvolvedores de software lá, desenvolveu um sistema, que era aquele sistema de janelas. Sabe as janelas que a gente abre as abas as janelas no computador? Hoje o celular funciona assim também, não fica aberto vários programas no celular. Esse sistema de janelas. Irmãos, eu não sei muito sobre isso aí, mas basicamente, eu acho que vocês entenderam. Aí o Jobs viu aquilo, tinha essa interface nos computadores da própria empresa. Eles tinham desenvolvido isso. E o Steve Jobs teve uma visão natural, tá? Não é uma visão sobrenatural. Ele teve uma ideia. E ele olhou aquela janela, ele esqueceu todo o resto que estavam falando para ele. E ele olhou aquele negócio e disse assim, cara, isso aí é o futuro da computação. Isso é o futuro, isso aí, daqui uns anos todos os computadores vão funcionar dessa forma. E aí ele pediu uma cópia uma demonstração, uma demo, uma cópia dessa interface gráfica. E aí, a responsável, era uma mulher responsável por essa parte, ela disse assim, nem morta eu entrego essa cópia para esse cara. E aí o pessoal da empresa, não, só se vocês me obrigarem a entregar essa cópia. Porque isso aqui é um segredo valioso, isso aqui é um tesouro. E aí o pessoal, não, isso aí é só um modo que nossos computadores funcionam. Não, pode entregar para ele. E aí essa mulher que trabalhava na Xerox, que era responsável por esse desenvolvimento dos softwares, entrega uma cópia demonstrativa para Steve Jobs dessa interface gráfica. Resumo da história. Steve Jobs fez todo o seu sucesso, toda a sua carreira,
construiu a Apple, né? Hoje o celular mais caro é o Apple, eu acho. É, né? O celular mais caro hoje em dia é da Apple. Com a maior tecnologia. E ele começou achando um tesouro que muitas pessoas não deram atenção, se bem que a mulher se deu conta e falou, e mesmo assim, né? E a Xerox hoje está quase quebrada e a Apple está bombando. O que Steve Jobs entendeu? Ele achou um tesouro, vocês concordam que ele achou um tesouro também? Ele achou um tesouro, ele viu ali e fez de tudo para conseguir aquilo, e então construiu toda a sua carreira em cima disso. O Bill Gates também tem uma história semelhante, que ele comprou um sistema operacional lá, enfim. Mas essa história é semelhante à do homem aqui. Aquele homem achou um tesouro e fez de tudo para conseguir aquele tesouro. Se necessário for vender tudo que eu tenho, eu vendo. E ele foi lá e fez isso. Aí tem a segunda parábola, a parábola da pérola. Um homem negociante, um homem que negocia e procura boas pérolas, diz o versículo 45. Então é um homem negociante, a palavra grega ali é emporos, é empreendedor, alguém, trabalha no atacado, assim, atacadista que chama, né? Comprava coisas e revendia. E pérolas, na época, é como se fossem diamantes. Pérolas eu acho que era a coisa mais valiosa da época, como se fosse um diamante hoje, algo valoroso. Quem tinha pérolas tinha fortuna. E essas pérolas eram procuradas nos fundos dos mares. Imagina, irmãos, caçar pérolas naquela época, sem mergulho, sem oxigênio, era uma loucura. Muitos homens morriam para procurar pérolas. Tem um historiador, Plínio, ele diz que o pessoal colocava pedras pesadas ao redor, descia ali com cordas para mergulhar no fundo, para conseguir chegar na profundidade. Há relatos de pessoas que sofriam enfermidades por causa da pressão da água. Enfim, uma loucura. Tudo isso por causa das pérolas, porque as pérolas tinham valor. No Talmud dos judeus, que é um documento dos judeus, fala que as pérolas não têm preço, né, corroborando essa história. E também, Plínio também fala, esse historiador, que a Cleópatra, né, que foi uma rainha do Egito, lá na época, perto ali do ano zero ali, parece que ela nasceu 50 a.C., uma coisa assim. A Cleópatra tinha 2 pérolas no seu, aquele negócio que os egípcios usam lá, que, segundo o historiador, segundo os cálculos, hoje valeriam milhões. E Jesus também, lá em Mateus capítulo 7, versículo 6, fala o quê? Não atirem pérolas aos porcos. Jesus está querendo dizer o quê? Que não se deve jogar algo tão valioso para um animal que não vale nada. Porque os porcos não valiam nada para o judeu, eram como se fosse um animal maldito. Então, pérolas eram valiosas. Tesouro é um tesouro, era valioso. Nós vemos aqui 2 parábolas falando de 2 pessoas que venderam tudo o que tinham para comprar algo mais valioso. O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Meus irmãos, assim é o reino dos céus. Assim é o reino de Deus. Um tesouro, uma pérola. O evangelho de Jesus, a mensagem do reino, é um tesouro, é uma pérola. Jesus Cristo, o Rei, o dono do reino, Ele é um tesouro. Jesus é um tesouro. Jesus é a coisa mais valiosa dessa terra, desse mundo, dessa existência. A salvação que Jesus dá, que Jesus oferece para aquele que se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus, isso é um tesouro. A Bíblia que contém a mensagem do reino é um tesouro. Saber que fomos criados por Deus e que Ele enviou Jesus para nos salvar e viver por essa mensagem, isso é um tesouro. Ter os pecados perdoados. Nós somos pecadores, nós temos uma dívida com Deus, mas hoje em Deus podemos ter os nossos pecados perdoados. Meus irmãos, isso é um tesouro. Isso é um tesouro. Ser aceito no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, um reino de glória e poder, isso é
um tesouro. Afastar-se do mal, através do poder do Espírito Santo, vencer pecados, largar uma vida sem Deus, isso é um tesouro. Isso é um tesouro. Lutar contra a maldade, isso é um tesouro. Lutar contra o pecado. O doutor me mandou uma mensagem, como é que adrenalina é viver contra o mal, é lutar contra o mal, né? Quer ter uma adrenalina, quer viver uma vida de adrenalina, quer viver uma vida de verdade, luta contra o mal. Isso é um tesouro que Deus nos deu. O seu Espírito Santo habitando em nós, o Evangelho, a mensagem, essa salvação, essa nova vida, isso é um tesouro. Receber a Jesus, aprender de Jesus, servir a Jesus, isso é um tesouro. Ter fé, esperança e amor, isso é um tesouro. Entrar num processo de discipulado com Jesus, caminhar com pessoas, para que pessoas aprendam a seguir a Jesus e nós também cada vez mais sigamos a Jesus e ao mesmo tempo cumpramos a ordem de Jesus, indo pelo caminho, façam discípulos. Isso é um tesouro. Isso é um tesouro. Então esse é o primeiro ponto da mensagem. O reino dos céus é um tesouro. Mas qual é o problema? O problema é que o pecado nos cega. Não vemos, não percebemos a preciosidade do reino. Temos uma grande luta, perceber o quão precioso é o reino. Temos uma luta. Nosso coração muitas vezes não quer enxergar a glória de Deus, o nosso coração não quer perceber que o Evangelho é algo simples. Muitas vezes as pessoas querem a bênção de Deus, aí viajam, fazem isso e aquilo, e tem que ir lá no portal energético para limpar as energias que não sei o quê, e fazem excursões, e sobe montanha e não sei o quê. Os islâmicos lá, os muçulmanos, têm que falar isso, tem que ir em Meca uma vez na vida, tu tem que fazer a peregrinação em Meca, tu tem que fazer. E aí Jesus chega com algo simples. Não precisa de toda essa parafernália. Não precisa. Entrega o teu coração a Deus. Isso é um tesouro. Mas nós gostamos de fazer coisas difíceis, né? Nós gostamos de complicar as coisas. Isso é o pecado, meus irmãos. Isso é o pecado. Que nos cega, que nos faz ver essa simplicidade que Jesus tem para nós. Aqueles homens perceberam que estavam diante de um tesouro. O que eles fizeram? Venderam tudo. Não, eu vou vender tudo. A minha vida vai mudar. Eu recebi um tesouro. Eu vou viver agora com esse tesouro. Eu preciso desse tesouro. Eu vou vender tudo. E aí aquele homem vai, vende tudo que tem e ele dá um jeito. Para quê? Para viver agora com outro tesouro. Aquele negociante também. Eu encontrei uma pérola, eu vou ter que comprar essa pérola, porque essa pérola vai mudar minha vida. E aí ele vende tudo que tem e adquire a pérola. E agora a pérola é a coisa mais valiosa da vida daquele homem. E o tesouro que aquele homem também comprou é a coisa mais valiosa. Sabe por que muitas vezes não entregamos a nossa vida toda para Jesus? Porque não reconhecemos que estamos diante de um tesouro. A gente vem na igreja, a gente acha que Jesus é um acessório para a nossa vida, a gente acha que a nossa vida é uma casa, aí tem o quartinho de Jesus, né? Tem a sala, tem a cozinha, tem a minha vida ali, né? Como se fosse uma casa. E aí eu deixo um quartinho para Jesus, é o quartinho que todo domingo eu vou lá dar uma limpada naquele quartinho, passo um cheirinho. Não é isso, Jesus é o alicerce, Jesus é o alicerce, Jesus é tudo. E muitas vezes nós não entendemos isso e aí, por isso, não entregamos toda a nossa vida para Jesus. Nós não conseguimos reconhecer que a morte de Jesus, que o reino de Deus, que o Evangelho, que a ressurreição de Cristo é um tesouro, é uma pérola. Eles largaram tudo, tudo. Eles largaram tudo. E nós muitas vezes não largamos os nossos pecados. Não largamos a nossa birra, nossa maldade, o nosso coração duro, nosso coração endurecido.
Não, mas eu acho que, não, mas eu acho que é melhor eu viver assim. Jesus fala para fazer assim, mas eu vou fazer assim porque eu não reconheço que Jesus é um tesouro. Ou às vezes nós até entregamos a nossa vida a Jesus, a gente, não, já sou crente há 10 anos, 15, 20, 30 anos. Mas na caminhada se perde o fervor, se perde o valor que o reino tem. Por que perdemos esse fervor? Por que perdemos esse valor que o reino tem? Porque esquecemos que o reino dos céus é um tesouro. Meu irmão, você está diante de um tesouro. Não se esqueça disso. Reconheça isso e não se esqueça disso. A coisa mais importante da existência humana é o reino de Deus. A mensagem do reino. Jesus. E você está diante desse tesouro hoje. E o segundo ponto, o reino exige renúncia e procura ao mesmo tempo. Eles venderam tudo, eles fizeram tudo para adquirir o tesouro. Eles entenderam que estavam diante de um tesouro e precisavam fazer tudo. Isso nos remete à renúncia. Não quer dizer que a gente tenha que vender tudo hoje financeiramente e dar o dízimo, né? Dar o dízimo não, dar tudo na igreja, tem que dar tudo. Não. Tem algumas igrejas que é assim, né? Dá o teu tudo para Jesus. Não, é uma parábola, é uma metáfora, uma comparação. Da mesma forma que essa pessoa vendeu tudo, nós precisamos renunciar a tudo. Lembra que Jesus fala lá sobre o custo do discipulado? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que não calcular o custo do discipulado, renúncia. Dietrich Bonhoeffer, que foi um grande teólogo, e escreveu o livro Discipulado. E nesse livro ele fala que a graça de Deus, ela é de graça, mas custa tudo. Custa tudo, custa a tua vida. A graça de Deus, ela se manifesta no nosso meio, a gente pode receber perdão, salvação, pode receber a Jesus, pode receber a vida eterna, claro, mas isso vai custar tudo. Nós temos que entregar o nosso coração. Nós temos que entregar o nosso coração para Deus. Nós temos que renunciar aquilo que nos impede de sermos cidadãos do reino. Nós temos que abandonar o pecado. Se o reino é um tesouro, eu renuncio àquilo que me impede de ser do reino. Eu abandono, eu renuncio. Não, eu preciso consertar minha vida, eu preciso buscar a Deus. Eu vou fazer de tudo para consertar minha vida, para renunciar tudo que tem para renunciar, porque eu quero buscar a Deus. O que está te impedindo hoje? O que está errado hoje na tua vida? Qual o pecado que tem te acometido? Lembra? Jesus está te oferecendo um tesouro. Melhor do que isso. Abandone o seu pecado. E muitas vezes nós sofremos porque colocamos a nossa esperança em tesouros falsos. Colocamos a nossa esperança em coisas e aí dá ruim. Quando na verdade a verdadeira esperança está no tesouro que é o reino de Deus. Diante do tesouro, diante da pérola, devemos renunciar. Você tem tratado assim o reino? Você tem largado o pecado? Você está numa caminhada onde você consegue perceber, eu estou mudando. Eu estou mudando, cara. Deus está fazendo uma obra em minha vida. Glória a Deus. Siga, prossiga. Você tem largado o pecado? Tem progredido na fé? Glória a Deus. Que Deus desperte o teu coração para entender essa riqueza do reino e que você possa largar todo o pecado que te rodeia. Quais são os principais pecados hoje? Eu acho que o principal pecado é não reconhecer que o reino dos céus é um tesouro. Acho que esse é o primeiro pecado.
Não adianta dizer, não, é isso, é aquilo, tá, tudo bem, é pecado, beleza. Mas eu creio que a raiz de tudo, é não reconhecer a glória de Deus. Lembra Jesus falou qual é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O principal pecado é não fazer isso, não amar a Deus. E como que a gente ama a Deus? Reconhecendo que nós temos um tesouro diante de nós, o Evangelho do seu Filho amado. Então, não reconhecer a glória de Deus é um pecado. Se você vive hoje e não reconhece a glória de Deus, você não consegue perceber Deus nas coisas. Ore a Deus, busque esse entendimento, coloque isso diante de Deus. Deus, eu quero perceber a preciosidade do reino na vida. Gente, o reino de Deus começa agora, já começou. Ah, Lucas, mas eu trabalho em Rosário aqui, eu não vejo os anjos. Não, já começou. Na tua vida, no teu trabalho, no teu dia a dia, quando tu acorda, quando tu limpa a tua casa, o reino dos céus está lá. Sim. Voltando a falar de pecado, outro pecado muito ruim, confiar no nosso próprio entendimento, criar o nosso próprio reino, criar o nosso próprio tesouro. Não, eu acho que a vida o que é mais importante na vida, eu acho que é isso. Gente, Jesus sabe o que é melhor. Jesus é o dono da vida, Ele é o manual de instruções para viver. Criar sua própria versão de Deus. Colocar as nossas projeções, as nossas ideias sobre Deus. Criar a nossa própria espiritualidade. Muitas vezes a gente acha que, não, eu tenho que fazer assim. Tá, mas Jesus fala, não, mas eu vou fazer assim. Eu vou criar minha própria espiritualidade. Não priorizar a vida com Deus, leitura bíblica, oração, viver amargurado, viver reclamando, viver murmurando. Ei, Jesus tem um tesouro para ti, larga isso, sai disso, abandona esses pecados. Largue todos esses pecados e desfrute da paz que há no reino de Deus, nesse tesouro. Terceiro ponto também fala da alegria transbordante do homem. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, no versículo 44. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, lá em Romanos 14, 17. Jesus falou, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João capítulo 15. Lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Restaure hoje em sua vida o valor do reino, a alegria do reino. Renuncie tudo que tenha para renunciar. Venda tudo. Venda tudo. Lembrando, vender tudo é renunciar a tudo. Renuncie aquilo que te impede de valorizar o reino. Renuncie o pecado. Faça de tudo para adquirir esse tesouro. Ah, Lucas, e como que eu entro nesse reino? Como que eu me torno participante do reino de Deus? Lembra que a gente sempre fala duas pernas, arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Uma vida de arrependimento, uma vida de conversão, uma vida que busca a Deus e que acredita em Jesus. Assim nos tornamos cidadãos do reino. E aí agora eu queria te fazer algumas perguntas. Se tirar hoje da tua vida, se tirar hoje da tua vida a oração, se tirar a leitura bíblica, se tirar da tua vida hoje a igreja, se tirar da tua vida hoje as coisas de Deus, isso vai fazer a diferença no teu viver? Sim, não. Se não, o reino não é um tesouro. Não, sim, Lucas, eu não sei viver sem oração, eu não sei viver sem Bíblia, eu não sei viver. Glória a Deus. Valorize esse reino, valorize o reino. Agora, se você não tem orado, não tem a sua intimidade com Deus, sua vida pessoal com Deus,
Lembra que Jesus falou, entra no teu quarto em secreto, e lá tu ora. A tua vida com Deus, só tu e Deus, no teu quarto, no teu caminhar, na tua vida. Se tirar isso da tua vida, faz a diferença? Não, eu não tenho orado, eu não tenho buscado a Deus. Então hoje é o dia que Deus está te despertando e te dizendo, tem um reino, que é um tesouro para você viver. Filipenses capítulo 3, Paulo diz que para mim o que era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo fala que ele era fariseu, que ele era letrado, né? Ele era da circuncisão, ele confiava no seu braço, ele disse que foi circuncidado, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível na lei de Deus. Aí o que Paulo diz? Tudo isso eu julguei lixo, esterco. Eu larguei fora isso aí. Porque isso aí não era o tesouro, isso aí não era o reino. O que os fariseus viviam não era o reino. E Paulo larga tudo isso para quê? Para viver com Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que maravilhoso. Um homem que nos dá o exemplo de entender que o reino é um tesouro. E eu gostaria de encerrar falando de uma frase de um cara chamado Thomas Guthrie. Não conheço muito sobre ele, mas eu vi John MacArthur citando ele. E ele fala o seguinte: no sangue de Cristo, para lavar as manchas mais escuras do pecado, na graça de Deus para purificar o coração mais sujo, na paz para acalmar as tempestades mais duras da vida, na esperança de alegrar a hora mais escura da culpa, em uma coragem que desafia a morte, naquilo que torna os mais pobres ricos e sem o qual os mais ricos são realmente pobres. O Evangelho tem um tesouro muito maior do que o Oriente ou o Ocidente, e as suas recompensas são mais preciosas do que todos os estoques de ouro do mundo. Que você possa reconhecer em seu coração, hoje, o valor inestimável do reino. O alto valor do reino. O reino de Deus é um tesouro. O reino de Deus é uma pérola. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta parábola. Obrigado porque hoje meditamos em algo simples, mas tão profundo. Algo simples e que muitas vezes não praticamos na nossa vida. Muitas vezes não valorizamos a Tua providência, o Teu cuidado, as coisas mínimas que o Senhor nos abençoa durante o nosso dia. Muitas vezes nós não entendemos o valor do reino. Não entendemos que o reino de Deus é um tesouro. Não entendemos que o reino de Deus é uma pérola. E nós queremos nesta manhã, ó Deus, colocarmos as nossas vidas diante de Ti. Pedir que o Senhor resgate isso em nós. Resgate no nosso coração o valor inestimável do reino de Deus. Que possamos voltar à simplicidade de uma vida contigo, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor tem feito conosco.
que possamos enxergar a Tua glória, que possamos enxergar a Tua mão em todas as coisas na nossa vida. Senhor, tenha compaixão das nossas vidas, tenha misericórdia de nós, nos ajude, nós somos fracos, nós somos pecadores, mas cremos que Tu tens poder para fazer com que o nosso coração deseje o reino, tenha o reino de Deus como algo valoroso. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de